bem-vindo ao canal do Estudante do Áudio. Hoje estamos dando prosseguimento aos tutoriais que nós estamos fazendo sobre mixagem e hoje estamos no nosso quarto tutorial, falando hoje sobre a possibilidade da gravação e edição, principalmente em estéreo e mono. Para começarmos, é bom que nesse tutorial você use um fone de ouvido ou use, se você tiver com sua caixinha de PC ouvindo, que seja estéreo também para que tenha um melhor entendimento. Para começar, nós vamos tocar uma música. Aqui, essa música, como vocês podem ver, a priori ela está aqui em duas vias, quer dizer, em estéreo, que eu vou explicar isso mais na frente. Vamos dar uma ouvida para começarmos a entender. Agora, senhores, vamos melhorar a questão do campo estéreo dessa música para que possa entender como melhora e por que foi essa descoberta foi feita e melhorou, revolucionou o áudio, E o que separa o áudio profissional do amador é justamente essa capacidade entre mono e estéreo. Então vamos ouvir novamente a música. Veja as figuras do estéreo. Bom, feita essa apresentação da figura estéreo, eu vou fechar esse projeto, que não é mais necessário, e vamos voltar ao projeto anterior para dar continuidade, que isso aqui é uma continuidade do passo a passo. No tutorial passado nós falamos sobre o panorama, o que na verdade estamos entrando no processo mais importante da mixagem, que é as três dimensões que existem nesse processo. E falamos do primeiro, que é o panorama, a segunda dimensão, que é a frequência, e a terceira, que é a profundidade. Dentro do panorama, já não vou voltar mais a falar sobre o panorama em si, porque já falamos no tutorial passado. Vou mais na frente voltar a esse ponto para falar sobre a voz, porque a voz, você tem que saber que a voz ela tem um volume certo. Como você vai saber que a voz está no volume certo? Nós vamos resolver isso mais na frente, conforme nós formos falando. Então, se já chegamos até aqui, porque nós, relembrando, nós fizemos a limpeza do som, transformamos tudo que é MIDI para o Wave, separamos como está aqui por grupos, Então, fizemos todo esse processo e agora? Então, hoje vamos dar continuidade. Mas ainda relembrando que esse pan que nós damos inicial, o próprio nome diz, é um pan inicial. Mais para frente pode ser necessária às vezes mudanças, Porque vai ter mudanças tanto de volume, que nós usamos aqui, mexemos no volume para poder ter uma normalizada entre os sons, entre as tracks, e lá na frente, logicamente, quando entrar os compressores, vai entrar os processos de equalização, será necessário algumas mexidas. Então isso aqui é apenas um primeiro plano da situação, aquela primeira chegada, aquela arrumação, mas esse panorama não quer dizer que vai ser eterno. Poderá haver modificação. Entendemos então, para fecharmos, que panorama, qual é o sentido de fazer o panorama? É ver se o instrumento, por nível, você vê isso por nível de importância dos instrumentos, para você verificar quais as áreas congestionadas, que as frequências estão se gradeando, estão brigando entre si, competindo entre si, para a gente ver se o fluxo musical como um todo está de acordo com a proposta que foi feita a música, se os instrumentos estão tocando de acordo, aquela é a ideia do compositor, se está correndo dentro desse fluxo. E verificar a necessidade, como foi dito no tutorial, se tem alguma falta de banda de frequência, e às vezes quer enriquecer um pouco mais, até esse ponto ainda é o ponto que ainda poderia se gravar. Depois daqui para frente já não acabou a gravação, então às vezes você vai passar, como foi dito no tutorial, você vai ver, já está faltando muito agudo, não tem, então nós poderíamos gravar um hi-hat, aumentar o hi-hat, que seria uma possibilidade nesse caso, que tem uma bateria, poderia botar um ganzá, um pandeiro, uma panderola, qualquer instrumento agudo para dar mais um brilho à música. Bom, já que já entendemos sobre o motivo de fazer o pan, vamos entrar hoje sobre o acordo, sobre o tutorial de hoje, que é sobre
estéreo e mono. Antes de entrarmos na questão da edição e da gravação mono e estéreo, vamos entender esse conceito. Vou abrir aqui o negócio de desenho e vamos imaginar o que é mono. O áudio está em mono. Vamos supor aqui que isso aqui seja uma estrada, é isso? Aqui é uma estrada, e por aqui vai passar os caminhões, automóveis, né, ônibus. E não tem, só tem uma mão, quer dizer, é um de cada vez. Vai passar, todos irão ter que passar por aqui. Isso aqui, no caso, seria o quê? Mono. Vamos supor que você tem necessidade de que os caminhões estão atrasando esse movimento desse tráfego aqui, né? Onde está os carros passando você. Você vai fazer o quê? Duplicar a mão. Então, você agora vai ter duas mãos, onde que aqui os carros vão seguir por duas mãos. Então, isso é estéreo, você ter dois sentidos do áudio passando, ele passa por dois sentidos. E chegamos a uma conclusão com isso, que o que na verdade é o estéreo? Na verdade, o estéreo nada mais é do que dois monos juntos, dois arquivos monos lado a lado. Isso, na verdade, é o estéreo. Então, vamos supor aqui que tem um pianista, né? O pianista está tocando e você sabe que ele toca aqui com a mão direita, que tudo aqui esse desenho tosco, né? Que senão aqui é rápido, senão não vou ficar desenhando bonitinho. Desenhando com a mão esquerda, tocando aqui com a mão esquerda e com a mão direita. Sabemos que nós, lógico, seres humanos, temos dois ouvidos que estaremos aqui. Por isso, a questão do estéreo, porque teremos uma caixa, agora vamos botar isso aqui como não como automóvel, como áudio, né? O áudio está passando por aqui. Ele vai para uma caixa por um lado, ou para um fone do seu ouvido e irá para o outro alto-falante do outro lado. Não é isso? Aqui estaria em estéreo. A vantagem do estéreo em certas circunstâncias, qual é a vantagem do estéreo? Você aqui está vendo que o tecladista ele está tocando com as duas mãos e geralmente ele vai fazer a vez aqui o quê? Ele faz a base aqui e o arranjo aqui. Então o que acontece? A base da mão do pianista, a base vai por uma via na gravação estéreo, parte de solos, né, arranjos pela outra. Com isso há uma divisão melhor do instrumento e nós vamos, depois eu vou explicar isso na prática lá e vamos ver a vantagem. Como no mono, o que aconteceria no mono é como se eu tirasse, né, no mono eu tiraria isso aqui, você usaria um único microfone, é tanto que para gravar piano você vê que usa-se dois microfones, um de um lado, o outro de outro. Num caso também de você querer uma guitarra, por exemplo, você pode gravar uma guitarra em estéreo, você quer o som dessa guitarra com a sua totalidade, ou seja, você pega, bota ali na 12ª casa o microfone e bota a outra lá no finalzinho do tampão do violão, você vai ter dois ambientes de gravações diferentes, pegando a ressonância da caixa e o outro pegando a parte do dedo, quer dizer, são o mesmo violão, mas com diferenças de timbres. A soma desses dois faz um enriquecimento. Então você, nesse caso, em estéreo, você vê que viria por aqui e viria por aqui. Vamos ver na prática, vamos ter paciência para entender. Então isso enriquece a coisa, a parte estéreo. Então por isso que a música, ao masterizar, ao chegar ao final, ela irá por dois caminhos. Para quê? Para enriquecer o estéreo. Então estéreo, na verdade, é o quê? É um campo. Você está aqui com a sua cabeça, está aqui teu ouvido, é isso? Aqui está o cidadão. Vamos botar aqui um cabelinho em cima aqui, ó. Aqui está o cidadão ouvindo, os alto-falantes que está aqui. O som que chega aqui chega por esse lado a esse ouvido. Então, nesse caso, chegaria a base por um lado, chegaria a parte de solo por outro, fazendo assim o que? Existe uma coisa chamada aqui, existe entre as duas caixas, existe aqui um espaço chamado espaço fantasma. Existe aqui um espaço fantasma que é o que? É como se fosse um campo em volta do cidadão. Existe esse campo que torna quando você está de frente para duas caixas em estéreo, você está ali sentado, você está recebendo informações dos dois lados, e é isso que foi a grande sacada da mudança da qualidade da música do tempo passado, quando era mono, para quando se colocou ela em estéreo, porque cria a sensação que você realmente está presente naquele ambiente, né? Porque cria esse espaço todo. Além dessa vantagem de criar esse espaço, de enriquecer a música, né? Existe também a possibilidade seguinte, porque você sabe que tem que arrumar espaço para todo mundo. Vamos aqui, chegar aqui a fazer um novo. Então vamos supor que você aqui tem um cantor, tá aqui o guitarrista tocando desse bordo aqui, tá aqui atrás, tá aqui ó, uma bateria, aqui tá uma bateria, aqui atrás está o baterista,
bateria, aqui tá o contrabaixo, aqui tem um tecladozinho, o camarada tá aqui com o teclado, tocando um teclado, e vamos botar que tem um rapaz aqui com a panderola, tá aqui, não sei desenhar a panderola, pronto, aqui tá um camarada com a panderola. Ou seja, o campo, você tem que formar esse campo estéreo, e uma das coisas do estéreo que ajudou também bastante, que é através daquilo que nós estamos dando continuidade, que é o panorama, através do PAN, você vai fazer o quê? Você tem que fazer que todos esses instrumentos, saia aqui sem que um compita ou um fique de briga com o outro, ou esconda o outro, né? Talvez um instrumento vai esconder o outro, e com isso, através do PAN, você vai criar o quê? Desvio. Tu pega o prato da bateria e joga para cá. Você pega o baixo e joga no centro. Quando você joga no centro, na verdade, você está jogando para os dois lados, igualmente. Você vai pegar esse violão aqui, vai jogar para cá mesmo. Tu pega o teclado, joga para o outro lado, não é isso? E você, assim, vai arrumando. Vê que, nesse caso, se a panderola fosse constante, o que aconteceria aqui? Ia ficar um pouco... Se eu jogasse a panderola para cá, ia desbalancear a mix. Quer dizer, um lado ia ficar mais pesado do que o outro. Mas isso nós vamos ver lá na frente que hoje sobre como arrumar isso. Vê que, através do sistema estéreo, ficou mais fácil você fazer a arrumação, né, dessa finalização estéreo, que isso aqui pode estar em mono, como pode estar em estéreo, não importa, você através do PAN você vai dividindo, ou você pode jogar essa panderola aqui, um pouco aqui, ó, o som dela sair aqui só 60%, né, e 40% pro lado de lá, você poderia resolver aqui uma questão dessa panderola aqui nesse caso. Então, essa possibilidade de você fazer mudança, como a possibilidade de você fazer um PAN, de uma automação do panorama, dela tocar lá e cá, ficar em ping-pong. Isso aí já é a parte criativa da música. Bom, dito isso, vamos continuar. Então, abri aqui o nosso projeto, vou em outro hoje, menos complicado e mais complicado também, porque nós vamos ver que vai haver problemas aqui. Então, resumindo tudo que eu disse anteriormente, o que se pode entender sobre essa qualidade do estéreo, né, dos dois alto-falantes, do fone do ouvido CRL, por causa dos nossos dois ouvidos? Que o estéreo, na verdade, ele tem esse posicionamento dos instrumentos dentro desse campo estéreo, torna o som mais rico, né, para a nossa audição. E por que isso? Por causa das informações diferentes que chegam em cada canal. Isso que torna a grande coisa, a sacada de uma música que você gosta. É essas informações diferentes que chegam ao nosso ouvido de forma, de ângulos diferentes. Fica uma coisa maçante aquilo batendo. Você pode pegar aqui, por exemplo, eu fiz uma automação aqui dessa percussão, que na verdade é só um bongô. Então o bongô ele se torna mais interessante como bate de um lado, né, pá, tum, o tum de um lado, pá, do outro. Por isso fiz aqui uma automação para tornar mais rica o instrumento. Além disso, então, para essa riqueza de informação. Então, senhores, vamos chegar ao ponto, na prática. Estamos aqui com a nossa mix aberta, vamos ouvir que é a música, deixa eu botar o fone aqui, que eu tô sem fone. Vamos ouvir essa música. Olhando a priori, pô, tá bacana. Porque acontece muitas vezes, agora vamos falar de uma gravação estéreo e mono. Você, por exemplo, tem um piano. O piano, senhores, agora aqui, preste atenção. Vocês têm um piano aqui que tem as duas mãos. Vocês notem que aqui, vamos ver, olha, eu vou aumentar aqui para que vocês notem que há uma diferença entre a onda, ou seja, essas frequências, elas são parecidas, são iguais porque elas são do mesmo campo de frequência, mas há aqui dois sentidos, porque aqui é a mão esquerda e direita do piano, né? E tá em estéreo. Aí fala, pô, deixa assim nesse caso. Caso como esse aqui, senhores, eu vou falar o seguinte, algo meu, presta atenção, meu. Já que você tem a mão direita e esquerda do pianista, e você vê que essa música, ela tá um pouco sem sal, ela tá, ó, porque nós temos apenas um violão base, temos o baixo, a bateria abaixo, um violão base, uma guitarra que faz o solo e também um piano base. Nesse caso, nós poderíamos jogar o piano para um lado, não é isso? Vamos jogar agora o piano para o lado e vamos jogar, vamos botar aqui os dois que é base junto e vamos jogar aqui esse violão base para R, o outro lado, 100%. Vamos ver.
Vamos botar aqui de um ponto mais... Melhorou, viu como já deu uma nova presença aqui na música? Então, senhores, como já foi dito, o que está acontecendo aqui? Desse lado tem a mão esquerda, desse tá a mão direita, ou seja, aqui tem caminhões e aqui carros. Não seria mais enriquecedor se eu dividisse essas duas para chegar no ouvido esquerdo, por exemplo, a mão esquerda do pianista, onde ele está fazendo a base do piano, e a parte de solo, de harmonia, chegasse pelo lado direito? Você dividir, não ia enriquecer. Você tem que pensar que você, quando está fazendo a mixagem, não é simplesmente chegar, vou comprimir, ganha o som, dá aquele punch. Não, toda essa parte criativa conta muito pro produto final. Por quê? E a banda vai elogiar, você vai ganhar ponto, porque essa parte é tua questão. Você não está mudando aqui nada que o camarada tocou piano, você não vai mudar. Mas você agora vai fazer o quê? Ampliar esse campo estéreo, tornar a coisa mais bonita aquilo que o artista já fez. E se o artista estoura com essa música, você também vai junto com ele. Que o trabalho, você faz parte desse trabalho e principal parte desse trabalho, que você é que tem que ver todos esses pequenos detalhes. Então, o que eu faria aqui nesse caso, senhores? Aí é que eu falo, tá em estéreo, mas ficaria legal? Não, vou deixar em estéreo. O que eu falei lá antes? Que o estéreo não é, na verdade, 2 mono? Vou transformar isso aqui em 2 mono. Veio aqui antes, porque tá o pan para um lado, então o que vai acontecer aqui? Um lado vai ficar baixinho, que não vai ter. Então veio aqui, bota isso no centro do mono. Poderia botar o volume normal, vamos botar ele no volume dele natural, e vamos chegar aqui e fazer o quê? Vamos balsear isso aqui para aqui, ó, sprint mono, certo? Ou seja, vamos pegar esse estéreo e dividir ele ao meio com 2 mono, que na verdade o estéreo é 2 mono, e vou apertar OK. Pronto. Nesse caso, eu já não preciso mais desse piano, eu vou jogar ele fora. E veja aqui, senhores, que eu tenho agora o piano dividido. Agora, senhores, veja bem, se eu deixar esse piano aqui, veja que a própria DAW já fala isso para você, ó, já que você dividiu, joga para um lado e para outro, para tu ver que a coisa já foi até pensada por um engenheiro que construiu aqui o sonar. Se nós deixarmos isso aqui ao centro, o que vai acontecer? Vai acontecer como estava lá, ao centro, ó. Agora veja a diferença. Ó. Segunda questão, você agora tem o controle, porque o pianista, às vezes, ele bate com mais força de um lado, ou ele toca com mais força, às vezes a base, a tendência do braço dele é tocar com mais força o lado R, e o lado L é devagar. Então aqui você tem um controle total sobre os dois lados, ó. Olhando para o meter, vamos aumentar aqui, você, ó, tem o controle, ó. Tá vendo? Como enriqueceu. Vamos tirar de solo. Agora vamos dar volume com todos os instrumentos, como marca, né? Veja que a minha primeira versão da música lá era cheio de instrumento, e veja que agora com pouca coisa, a coisa como está criando a cara. Então, nesse caso, está aqui. Vamos agora para uma outra hipótese, quando um arquivo vai ficar em estéreo. Tem arquivo que realmente... Temos aqui um violão base, que ele está sozinho. Agora, vamos dar um ganho aqui, botar ele no centro. Não poderia melhorar, senhores? Tá bom, tá, mas... nada está tão ruim que não possa piorar, e nada não está tão bom também que não possa melhorar mais ainda. Vamos melhorar. A primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Já que é estéreo, isso aqui está em mono, vamos transformar isso aqui em estéreo. Como? Cronando essa track. Quando a gente vai cronar a track, você simplesmente pronto. Aqui está o dedilhado 1, o dedilhado 2 embaixo, né? Vamos diminuir aqui. Já dito isso em outros tutoriais, só que aqui eu vou ensinar novas técnicas. Então, como eu vou enriquecer isso aqui? A primeira coisa que eu poderia fazer, como o violão é o mesmo, então vamos fazer o quê? Vamos simular que eu vou gravar 2 etapas do violão, aquele assunto que eu falei do início. Você vai pegar um microfone e botar de um lado do violão, onde está o braço do violão, e lá embaixo do tampão do violão tu vai botar outro microfone. Como tu vai fazer isso? Vai pegar um EQ. Nesse caso, tu já vai começar aqui, pega um EQ qualquer, vamos pegar aqui o EQ da própria, vamos pegar o EQ aqui da Sony mesmo, vamos pegar esse EQ, vamos já apertar a Alt do teclado e vamos
duplicar esse aqui, botar os dois lado a lado. Essa eu vou ensinar essa técnica, vou ensinar uma técnica que vai ficar mais bonito ainda, né? E você vai fazer o quê? Vai chegar aqui e vai dar um high pass, vem puxando esse high pass até a metade dele, vamos botar aqui até a metade, que seria aqui, vamos botar um número fechado, 800. Eu teria que ouvir lá, como no tempo é curto, para me ver onde seria o corte, para cortar a frequência no meio. E aqui, o que eu ia fazer? Um low pass, fazendo o quê? Voltando isso, até lá, ó, 803. Até 803 da volta. Com isso, o que eu fiz? E eu estou fazendo ainda que eu não consegui chegar a 803. Seria que era tão simples, era só digitar aqui 803, pronto. Né? Apertou Enter e já ficou. Com isso, eu dividi o violão desse lado das frequências, tem a metade da frequência. Agora vamos ouvir lá o que vai acontecer. Olha bem. Agora vamos dividir o violão, ó. Olha como ficou, olha como tá ficando. Vamos pegar agora o piano acompanhando, ó. Vamos botar aqui da parte que entra mesmo de instrumental. Como pode ver, senhores, já enriquecemos a música. Vamos ver lá o autor agora. Nesse caso agora, teria que fazer uma pequena observação. A gente teria que ver no teclado aonde o camarada tá fazendo mais o solo, né? A parte que ele está fazendo o solo, ele jogava para um lado, e a parte do violão, da frequência que pega mais a parte do solo, que é a mais aguda, jogar para o outro, né? Para não ficar os dois solos na mesma posição. Prestando atenção, você sabe, quando mexe com frequência, tem o cancelamento de fase, vem até a DAW aqui na mesh, né? Na saída, vem nesse botão aqui que é para botar em mono, escuta, porque como é que tá ficando, ó. O cancelamento de fase aqui, nesse caso aqui, seria bobagem, porque eu dividi as frequências, as frequências não estão na mesma área, então não haveria problema. Vou dar mais uma técnica aqui do violão, que vai tornar esse violão mais bonito ainda. Uma outra técnica utilizada, você não ia precisar cronar, então eu vou agora deletar essa track, e vai ficar aqui, vou botar ela sem aqui, vou botar lá o pano no meio, e você vai usar uma única track. Eu vou tirar esse equalizador, que para mim ele já não tem efeito. Vamos ouvir como está. Vamos fazer o que? Vamos pegar e insertar um plugin aqui, vamos ver aqui, Mute, que é o VC da própria CalcWalk, e vamos fazer o que? Aqui, vamos ver se eu consigo aqui. Vamos chegar aqui no instrumento. Como, senhores? O que eu falei? Que o estéreo nada mais é do que dois monos juntos, né? Duas vias juntos. Nós vamos ter que transformar isso aqui em duas vias. Como? Digitalmente. Então nós vamos chegar aqui em instrumento e vamos até sprint, ó, sprint corte de estéreo. Ó. Então na verdade ele já fez isso, ele dividiu isso em duas partes. Até agora nada vai mudar. Ó. Vamos ligar o equalizador, passar por 1 e vamos chegar no ganho. Vamos botar aqui menos 9 e menos 9 em todo. Eu vou ver aqui se eu consigo fazer rápido, não vou editar. Menos 9 e menos 9 de ganho. Aqui no kill você vai chegar e vai botar ele ao máximo que... Deixa eu ligar aqui Agora vou vir até aqui na banda, olha, e vou acionar as bandas. E vou fazer o que? Vou começar com a primeira banda de frequência, que o violão geralmente começa lá na frente, né? De 100 e pouco para lá, que começa o timbre, né? As frequências do violão. E vou chegar aqui e vou botar então aqui de frequência 200, 202. Aqui eu posso botar aqui 200. Vai para 202, tá bom. Aqui 800, é sempre os múltiplos. Aqui 800, 805, que foi. O outro múltiplo, desculpa, aqui que é 800. Aqui 800, se é múltiplo. Aqui 400, né, seria 404, que é o múltiplo. 805 ali que tá aproximado. E aqui 88, 16, seria 16. Pronto, 16. No outro, a mesma coisa. Vou chegar a ligar o equalizador, passar todo mundo aqui, vou vir até aqui, lá foi mais, aqui vai ser o que? Menos 9, mais, lá foi menos, aqui vai ser mais 9, mais 9, mais 9 e mais 9. Aqui,
tudo 10, foi dito lá, 10, 10, 10, o mouse está segurando aqui, 10 e 10. Aqui, 200, o múltiplo que é 404, o múltiplo 800 e aqui 8816, vamos para 16, pronto. Agora vamos ouvir só o violão e vamos ver como ficou. 100 com, vou botar aqui de uma parte que ele toca mesmo para vocês verem. Vou dar mais um ganho, ó. 100, ele puro com, então prosseguimento, vamos falar agora de um assunto que ficou pendente no outro tutorial sobre voz. Qual o volume de uma voz dentro ou um instrumento solo dentro da composição geral? Você sabe qual é o volume de uma voz? Isso aqui também, esse panorama que nós vamos fazer, esse balanceamento de volume geralmente vai ser feito lá na frente, mas você já pode começar a fazer da agora, né? Essa primeira etapa, né? De fazer esse pan e esse balanço de volume. Como você sabe que tá? Você vai chegar e vai tocar a voz. Ó. Quando eu vi você. E vai botar no seu fone ou no seu monitor, desculpa, e você vai colocar no seu monitor o som o mais baixo possível, até você quase não ouvir nada, ó. Opa, que desculpa, eu acabei mexendo na voz do chega aqui chega no volume lá, eu vou fazer aqui pelo master. Quando eu vi você. E você tem que sentir. Algo estava diferente. O que eu noto? Eu não sei se vocês já estão notando que o violão está muito alto, está sobressaindo a voz. Quer dizer, a voz ela tem que sobressair com o mínimo de volume que você consiga ouvir. Você tem que ouvir a voz e os instrumentos bem no fundo da voz. Então você já está chegando. Se o cantor é muito bom, então você, ou é o acústico, nesse caso não, você vai dar um grau a mais à voz. Assim que você faz o balanço de volume da voz. Então você bota o mínimo e vai. Já aqui no caso, ó, o violão tá muito pra mim, que tô ouvindo aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí. Ó, tá muito alto, ó. Então essa é a forma. Vou voltar aqui ao que estava antes, vamos voltar lá e vamos agora que já falamos da voz. Agora você às vezes vai olhar a track, que é o seguinte, você vai ver que essa track às vezes ela tá em estéreo. Por que muitas tracks às vezes ela fica em estéreo, senhores? Porque certos plugins, certos efeitos, é melhor esses efeitos quando feito em estéreo, como no caso aqui do stop aqui que tá na voz dele que eu botei antes aqui, não era nem para ataque, isso aqui ainda é a parte inicial, mas botei para vocês entenderem. Olhe bem, eu tenho delay, que ele funciona melhor, o delay com estéreo. Temos FX aqui, que é o flange, o chorus no caso, funciona melhor. É tanto que se eu chegar aqui, então certos plugins, o ambiente dele, isso já foi dito lá nos tutoriais passados, que eu expliquei sobre isso, ele funciona melhor em estéreo, e nesse caso não ia mudar nada, que a voz ficaria centralizada. Então aqui no caso, como eu usei alguns efeitos, essa voz ficaria melhor se esse áudio aqui, nesse caso que é o único áudio, não tem, vamos entender bem, não é um piano que tem duas mãos, né, que tem duas partes tocando distintamente. Então, como se ele ficar em estéreo, nada mais vai ser do que o mesmo som em duas vias, e o que seria melhor. É tanto que se eu chegar aqui e incorporar o plugin ao áudio, né, para tirar o plugin, já anexar ele direto, vamos fazer isso agora e vocês vão ver que vai passar para estéreo, porque esses plugins eles necessitam do estéreo para funcionar melhor. Então eu vou agora chegar aqui no processo e vou mandar aplicar o efeito ao áudio, olha, e vamos ver o que vai acontecer.
Veja, senhores, o que aconteceu? Transformou. Por quê? Os plugins utilizados nessa voz necessitava que a trilha fosse em estéreo. Não é que a gravação foi feita em estéreo. Então, em certas partes, né, que você for usar certos efeitos, é bom então que esteja em estéreo. Ou até que mesmo, agora ela poderia, você já separou, fosse usar aqui um choros, por exemplo, ela ia passar a ser estéreo, mas sendo que é o mesmo som. Eu espero que esteja entendido. Aqui tem a mão direita, vamos dizer, a base e o solo, que era um só, como está aqui em cima, foi dividido. Então agora, se eu botar isso aqui em estéreo, vai ser só isso aqui. Simplesmente vou duplicar esse mesmo áudio, não tendo problema. Então, para finalizar, senhores, então vamos recapitular, que é de muita importância lembrar certas situações no PAN, para a gente fechar, que nós vamos começar na próxima parte do outro tutorial, falando sobre a dimensão. E nas 3 dimensões, nós vamos falar agora sobre a corretiva. Nós vamos começar a entrar na parte corretiva da questão. Então, lembrando que o estéreo, ele pode ser tratado como mono, que é na verdade, né? Ele é apenas um estéreo, nada mais é do que 2 monos. Lembrando que o posicionamento, né, dos instrumentos serve para melhorar o palco sonoro do instrumento, diminuir. E lembrando que esse mascaramento que pode acontecer ainda nesse processo inicial será corrigido como? Com a próxima etapa, que é a equalização, não é isso? Através da equalização criativa e corretiva, nós vamos consertar essa parte. Lembrando sempre que no panorama, botar os instrumentos mais agudos para as beiradas e os mais graves sempre mais centralizados. Verificar sempre em mono, dar uma olhadinha em mono como está comportando a mix, se não está realmente apagando certos instrumentos, o instrumento não está cancelando o outro. Mas o que? Lembrando sempre distanciar os instrumentos, né? Quando você distanciar por frequência, não botar, você não adianta você distanciar um instrumento agudo e botar o outro agudo também distanciado no mesmo lugar. Distancie ele por frequência. E pequenos problemas daqui vão ser resolvidos com compressão, vão ser resolvidos com equalização e vão ser, às vezes, corrigido com delay, que delay com atraso você melhora esse cancelamento de fase. Observar quando estiver fazendo o panorama, vir na master constantemente, ver se como é que está se comportando aqui os dois lados, para não ficar aqui um lado lá em cima e o outro lá embaixo, um desbalanceamento da mix. Não pode haver esse desbalanceamento, esse desequilíbrio. Outra coisa, usar sempre que possível, você chega, monitore o cancelamento de fase, monitore sempre, ou botando em mono ou usando ferramentas próprias para isso. E, em certos casos, para enriquecer, como foi o caso desse bongô, faz uma automação desse panorama, botando hora para um lado, que isso enriquece. Dito isso, senhores, não tenho mais nada a falar sobre isso, vamos passar para uma nova fase. O tutorial da semana que vem agora é um tutorial que eu vou fazer a pedido, que eu vou falar sobre o Reverb, que é uma das ferramentas mais complexas que eu já vi nessa parte de VST, né? É muito complexo. Você entendendo esse reverb, você vai entender qualquer reverb do mundo, que ele é muito complexo. E pediram para falar sobre ele, mas nem é isso. Eu vou falar sobre ele no final do tutorial, que é o tutorial da semana que vem. Eu vou falar sobre como criar um verdadeiro som ao vivo. Tem mania, eu penso que botou um reverb e já dá aquela sensação de ao vivo. Não é bem assim que funciona, e vou explicar a técnica e os motivos. Quero agradecer a todos que estão compartilhando os vídeos, todos aqueles que estão mandando seus incentivos para mim. Olha, senhores, muito obrigado por esse carinho que eu tenho recebido, sabe? Isso que é a minha melhor recompensa é essa. E até o próximo tutorial. Que Deus abençoe a todos.